Fala, Rovai, o editorial do Fórum e Meia. Queridas, queridos e querides, eis que urgente, urgente, bomba, bomba, bomba. PGR vai investigar Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, e quer que ele explique conspiração nos Estados Unidos. Olá! Eles que estavam todos felizinhos. Vai ter sanção. Eu vi o Paulo Figueiredo falando, vai ter sanção. O Xandão vai ter que correr. Não vai ter nem conta no Bradesco, mais no Santander, na XP, em lugar nenhum. Porque os Estados Unidos vão, o Trump vai impedir. Quem fizer relação com o Xandão vai perder acesso aos dólares americanos, às transações, não vai ter cartão de crédito, vai mendigar. E se os outros ministros do Supremo forem para cima, também vai ter o mesmo. E se a PGR for para cima, vai o Gonê se ferrar junto. Ele estava comemorando aquele netinho de milico, né? com aquele jeitinho de malandro, né? Porque a gente entende dos negócios aqui dos Estados Unidos, o Trump não vai arregar, tal. Aí o Gonê fala, meu truco, toma-lhe 6 na lata, Trump. Eu vou investigar o Eduardo Bolsonaro e quero que ele explique a conspiração nos Estados Unidos. É o Gonê dizendo, não tem essa, o governo americano não vai sambar na cara do Brasil, não vai sambar na soberania brasileira. Nós vamos nos defender com todas as possibilidades institucionais. Alexandre de Moraes não ficará sozinho nessa. O pedido foi realizado pela Procuradoria-Geral da República, pede abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro em razão das possíveis sanções a Moraes e membros do Judiciário. Vamos lá, matéria do Plínio Teodoro, que já está lá no site da Fórum para você ler. A Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonê, enviou nesta segunda-feira um pedido de autorização ao Supremo Tribunal Federal para dar início à investigação contra a conspiração realizada por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para sancionar Alexandre de Moraes e outros membros do Judiciário. Abre aspas, as evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membro dos poderes judiciários visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados, diz o texto da PGR. Como principal beneficiário do levante conspiracionista, Jair Bolsonaro deve ser convocado para explicar a trama costurada pelo filho e por esse netinho de general, né, o Paulo Figueiredo, junto a ultraconservadores do Partido Republicano no Capitólio, né, e na Casa Branca, envolvendo aí o governo Trump. No pedido, a PGR solicita que Bolsonaro preste depoimento, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano. Ou seja, ele trucou de lá e falou, vamos investigar todo mundo. A PGR chega aqui e fala, Bolsonaro vem ajoelhar no milho, vai ter que depor e explicar como é que está sendo organizada essa conspiração financiada por você como de um filho seu nos Estados Unidos para jogar contra o Brasil, lutar contra o Brasil. É disso que se trata. Aí segue o texto da PGR. É um manifesto em tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação, de acusação, bem como para os julgadores da ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação, diz a PGR. A Procuradoria também pede que sejam ouvidas autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que possam ter conhecimento dos fatos. É
uma porrada a reação da PGR. Isso está num contexto do quê? Num contexto de que a semana passada o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, o deputado federal, pediu a prisão preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro através de uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República. Foi na tarde de quinta-feira passada que o Lindbergh entrou com esse pedido de prisão preventiva. O argumento seria que, desde março, o deputado promove atos e articulações com parlamentares e agentes públicos dos Estados Unidos para provocar sanções diplomáticas, financeiras e jurídicas contra o Alexandre de Moraes, por meio de encontros com o deputado estadunidense Corey Miles e o secretário de Estado Marco Rubio. Enfim, o jogo está começando. Não achem, eu tenho conversado com algumas pessoas assustadíssimas com as sanções americanas. A primeira coisa que eu falo, primeiro, quando os Estados Unidos mandou sancionar a Rússia, ele achou que ia derrotar, enfraquecer a Rússia para a guerra contra a Ucrânia. Não aconteceu isso. A China foi lá, encostou na Rússia, falou: deixa com a gente, vamos fazer negócios aqui, vamos aproveitar e estreitar nossas relações. E agora o Trump está tentando desmontar essa bomba armada pelo Partido Democrata, pelo Biden, porque o alinhamento China e Rússia é muito ruim para os Estados Unidos. A Rússia cresceu, a China cresceu e os Estados Unidos perdeu importância global. Então, o que o Trump está fazendo? Entregando parte do território ucraniano para a Rússia para tentar deslocá-la da influência chinesa. Vejam, o que aconteceu na Austrália, o que aconteceu no Canadá com o Trump dizendo: vamos ter sanção, vamos cobrar taxas altíssimas. Ele elegeu representantes do campo democrático progressista nesse país, em contraponto a pessoas da direita, extrema-direita, que se alinharam ao seu discurso, porque fica um jogo onde, como o Perón gostava de fazer quando disputava eleições da Argentina, ele não era oposição ao seu opositor, ele dizia: esse meu opositor é o candidato da embaixada americana na Argentina, eu sou representante argentino. E isso sempre deu seguidas eleições ao Perón. Aqui no Brasil, o Lula era o candidato contra as privatizações, a Dilma foi contra as privatizações, em favor da soberania, de ter empresa nacional. Se o Trump entregar essas sanções, vamos ter condições de resgatar muito mais esse discurso nacionalista e o Trump acabará reelegendo o Lula com folga. Então, muita calma nessa hora, tá? Porque, ou muita hora nessa calma, se quiserem trocar as ordens dos tratores aqui, porque é hora de comer a sopa com canudinho, ok, mas os caras do lado de lá não estão com essa bola toda, como o coitadinho do Paulo Figueiredo, aquele bananinha, bananinha de general, pensam que vai acontecer. Eles ainda agem como vira-latas, acham, coitados dos vira-latas, eles são muito mais simpáticos. Tem uma aqui, o Caramelo, inclusive, mas em relação à postura que tem com o governo americano e com os Estados Unidos. A bola dos Estados Unidos diminuiu bastante nas últimas décadas. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todas.